17 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal de Justiça na última segunda-feira por crimes cometidos na aquisição de 28 ventiladores pulmonares para pacientes com Covid-19 em 2020, mediante a pandemia do novo coronavírus no estado do Amazonas. Entre os denunciados está o governador do Amazonas, Wilson de Miranda Lima. De acordo com as investigações, era o ordenador da organização criminosa. De acordo com os autos do processo no primeiro semestre de 2020, especialmente entre março e abril no estado do Amazonas, Wilson Lima, na condição de governador, se valendo deste cargo, exerceu o comando da organização criminosa, dedicada à prática de crimes diversos, notadamente dispensa indevida de licitação, lei e fraude à licitação, bem como também o crime de peculato. A organização contava com a comunhão de esforços, união de propósitos e unidade de desígnios dos denunciados Alcineide Figueiredo Pinheiro, Dayana Priscila Mejia de Souza, Rodrigo Tobias de Souza Lima, João Paulo Marques dos Santos, Perseverando da Trindade Garcia Filho, Ronald Gonçalo Caldas Santos, Cristiano da Silva Cordeiro, Fábio José Antunes Passos, Gutenberg Leão Alencar, Simone Araújo de Oliveira Papais, Carlos Alberto Souza de Almeida Filho e Flávio Cordeiro Antoni Filho constituíram e integraram a organização criminosa liderada pelo primeiro denunciado, Wilson Lima, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cujo objetivo era obter a obtenção de vantagem econômica mediante a prática das infrações penais. Entre março e abril de 2020, Wilson Lima, com os denunciados, dispensaram licitação sem observar as formalidades pertinentes à dispensa, além de terem fraudado em prejuízo da Fazenda Pública um procedimento instaurado para aquisição de mercadorias, elevando arbitrariamente os preços dos produtos. Nas mesmas circunstâncias, os envolvidos desviaram em proveito próprio ou alheio valores de que tinham a posse em razão dos cargos públicos desempenhados, causando prejuízo ao erário. Wilson Lima e João Paulo Marques dos Santos embaraçaram a investigação de infrações penais que envolvia a organização criminosa mediante adulteração de documentos, segundo apurado, em um período em que estendeu-se no final de março de 2020 até a primeira quinzena de abril na capital Manaus. Os investigados dispensaram licitação a favor da empresa FJAP Companhia Limitada, de propriedade de Fábio Passos. Desviaram em proveito de integrantes da organização criminosa valores de que tinham em posse em razão dos cargos públicos desempenhados, causando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$2.200.000. As ordens e direção do denunciado Wilson Lima, que tinha pleno controle e conhecimento do desenrolar dos fatos, o governador do estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, instaurou diversos procedimentos para a contratação de ventiladores pulmonares, sendo que um deles comprovadamente foi direcionado para a contratação da empresa FJAP, mais conhecida como a Vinheria, com preços superfaturados. No dia 30 de março de 2020, a denunciada Luciane Zufo, proprietária da empresa Andrade Mansur Comércio de Material Hospitalar, em sociedade com o denunciado Luiz Carlos Avelino Júnior, entrou em contato com a denunciada Dayana Priscila Mejia de Souza por meio de mensagens no aplicativo de WhatsApp, oferecendo a Suzan respiradores pulmonares. Em conversa, Luciene fala com Dayana. Olá, Dayana, eu sou a Luciene, da Sonoar. Quero falar com você sobre os ventiladores. Dayana diz, venha, eu estou na Suzan. Na sequência, Luciene continua. Claro, Day, a quantidade, eu consegui 300 ventiladores. Agora eu tô vendo o valor. Dayana responde, ok. No dia 1º de abril, Luciane informa a Dayana que possui os ventiladores pulmonares da marca Estelar e Trilogy. E Dayana responde, pelo amor de Deus, segura esses, demonstrando interesse pelos equipamentos. Me manda os preços e os prazos para entrega. Luciene responde, estou enviando o descritivo do Estelar e Trilogy para ele. Dayana continua, esses estão aqui em Manaus? Pronta entrega? Quanto é o preço?
Já nos dias 3 e 4 de abril de 2020, Luciane entra em contato novamente com Dayana Mejia para saber do andamento do processo de compra. Luciane, como está o processo das compras? Dayane responde, andando. Luciane pergunta mais uma vez, alguma notícia do empenho? Dayana mais uma vez responde, estão correndo, vai sair, me liga assim que puder. Já no dia 7, Luciane informa a Dayana Mejia que os ventiladores pulmonares chegariam no dia seguinte. Oi, Day, os ventiladores chegam amanhã. 21 está lá. Dayana diz, graças a Deus, você já avisou a Suzan? Luciane responde que sim. Mas, neste momento, Wilson Lima e os demais denunciados já colocavam em prática a engenharia criminosa elaborada pelo grupo com o intuito de praticar crimes contra a administração pública, notadamente o direcionamento de licitações, superfaturamento e sobrepreço. No celular de Alcineide, que foi apreendido pela Polícia Federal, observa-se uma conversa mantida entre Tobias e Alcineide pelo aplicativo de WhatsApp. No dia 4 de abril, Rodrigo Tobias afirma ter recebido uma demanda do governador a respeito de um empresário do Grupo Nova Era, o qual ficaria responsável pelas compras pelo governo para posteriormente revender ao Estado. Onde diz, eu quero canalizar, é o governador, parece que ele tem um canal de um empresário daqui do Amazonas. O cara é grande, do Grupo Nova Era. A reunião ocorreu como combinado com Rodrigo Tobias, Alcineide e Wilson Lima. Destaca-se que o contato do denunciado, Fábio Passos, dono da FJAP, foi repassado a Alcineide pelo próprio Alencar, tendo este instruído os servidores da Suzan a solicitarem de Fábio uma cotação de preços e demonstrar que Alencar, agindo a mando de Wilson Lima como intermediário e já de posse de todas as outras cotações de preços, até então apresentadas pelas empresas Duke Gás, ex-MVC, USA Corp, Flex Solution e da própria Sonoar, a qual foi desconsiderada, onde viabilizou a inserção de Fábio Passos na contratação naquele momento. Então, Alcineide já havia encaminhado a Rodrigo Tobias todas as cotações de respiradores que possuía, incluída a da empresa Sonoar, como sabido, mais barata que a da FJAP Companhia Limitada. Segundo o apontado pela Polícia Federal, apesar do ritmo célere imposto ao processo, haja vista o estranho cumprimento de diversas etapas procedimentais em tempo recorde de 24 horas. A gerência de compras achou razoável flexibilizar toda a urgência do tema para solicitar especialmente em 3 dias após o término do prazo a proposta da empresa FJAP, ficando evidente o redirecionamento da contratação para atender os interesses de Wilson Lima, Gutenberg Leão Alencar e Fábio Passos. A ordem era para que a FJAP Companhia fosse contratada, embora os respiradores fornecidos fossem exatamente os mesmos ofertados inicialmente pela Sonoar, inclusive pelo preço inferior em pelo menos R$ 496 mil. Segundo o apurado, com a quebra de sigilo bancário, tem-se que a empresa FJAP se sagrou vencedora da dispensa de licitação sob investigação no dia 8 de abril de 2020. Entretanto, nos dias 6 e 7 de abril, anteriores à homologação do resultado da licitação, a empresa FJAP transferiu à Sonoar em 2 operações as quantias de R$ 1.653.827, totalizando R$ 2.480.000. As investigações mediante o fato se constituem uma triangulação entre a Sonoar e a Suzan, podendo indicar que a empresa de vineria foi utilizada para encobrir o verdadeiro vendedor do equipamento, não se vislumbrando um motivo para que a Suzan não ter buscado diretamente a empresa Sonoar, tendo buscado a vineria sob o pretexto de ser uma importadora, não tendo a mesma importado o equipamento e sim comprado no mercado local. Essa triangulação gerou um superfaturamento de quase R$500 mil, haja vista que os equipamentos poderiam ter sido adquiridos diretamente da empresa Sonoar. Observa-se que a empresa não possuía, aparentemente, um lastro econômico e financeiro para ter em estoque equipamento no montante de R$2,5 milhões em seu estoque.
João Paulo agiu a mando de Wilson Lima, no sentido de maquiar os processos de compra, visando atribuir legalidade aos atos praticados. Perseverando da Trindade Garcia atuou como secretário adjunto da Saúde, não apenas adjudicando o objeto da FJAP, como também assinando as notas de empenho e liquidação. Mesmo ciente de todo o contexto em que praticados os atos, em mensagens encontradas no material apreendido, inclusive evidenciou que em determinada altura dos acontecimentos, perseverando, sugere a criação de um processo fantasma para a aquisição dos respiradores. Alcineide Figueiredo atuou na contratação em comento da condição de gerente de compras da Secretaria de Estado da Saúde, operacionalizando o trâmite interno de documentos necessários à contratação fraudulenta da FJAP. Daiana Priscila Mejia de Souza também agiu diretamente na contratação, tendo sido a responsável pela inauguração do processo de compras dos 28 respiradores, adequando os ventiladores de que a Sonoar dispunha, os quais haviam sido ofertados diretamente à denunciada por Luciane Zufo. Já Ronald Gonçalo, engenheiro clínico da Suzam, teve participação na contratação, na medida em que apenas ajustou um parecer técnico que viabilizasse a aquisição dos aparelhos fornecidos pela Sonoar, embora os mesmos não se destinassem à finalidade pretendida, como também se envolveu diretamente na negociação dos valores junto à denunciada Luciane Zufo, inclusive ressaltando nessas tratativas o seu conhecimento a dos demais denunciados quanto à ocorrência de sobrepreço. O denunciado Márcio de Souza Lima teve uma participação final, porém essencial no esquema fraudulento, narrado na medida em que foi responsável por certificar-se na nota fiscal apresentada pela FJAP, onde os 28 respiradores haviam sido efetivamente entregues no dia 8 de abril, declaração que é sabidamente falsa, pois não houve entrega imediata de todos os equipamentos. Quanto ao denunciado Fábio Passos, dono da vineria, a sua participação é incontestável a sua efetiva participação, especialmente porque figura como principal beneficiário do esquema ilícito. Cristiano Cordeiro foi responsável por viabilizar financeiramente a operação ilícita, emprestando valores milionários a Fábio Passos, com os quais Fábio movimentou a triangulação entre Sonoar, FJAP e a Suzam. Luciane Zufo, uma das sócias da Sonoar, foi a real fornecedora dos equipamentos para a Suzam, fornecendo os ventiladores à FJAP, mesmo ciente de que se tratava de um procedimento viciado, urgido com o fim exclusivo de gerar superfaturamento e dano ao erário. A participação de Luiz Carlos Avelino Júnior segue o exemplo de Luciane, em virtude da posição do mesmo junto à Sonoar e do seu envolvimento concreto nos autos relacionados à venda dos equipamentos a Gutenberg Leão Alencar, Fábio Passos e Cristiano da Silva Cordeiro. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho e Flávio Cordeiro Antônio Filho agiram em apoio ao núcleo empresarial, angariando interesses para fornecerem respiradores ao Estado com intermediação da FJAP. Wilson Lima, através de mensagens via WhatsApp com João Paulo. No dia 24 de abril, os dois investigados conversam a respeito do processo dos ventiladores. Durante o diálogo, há indícios de que o processo estava sendo montado ainda. No dia 24, 16 dias após o pagamento à FJAP, sendo tudo isso supervisionado por Wilson Miranda Lima. Wilson Lima diz: no aguardo dos documentos. João Paulo respondendo, diz: ok, correndo atrás aqui, governador. Vamos responder todos, alguns pedindo mais prazos por conta dos documentos não estarem prontos para apresentação ao órgão. Wilson Lima responde, aguardando. E pergunta se os documentos foram encaminhados ao Tribunal de Contas. Na sequência, João Paulo responde, ainda não, doutor, aguardando a assinatura dos gestores. E diz, estou tirando os documentos dela, que são possíveis, e assinando no lugar dela. Ao agir dessa forma, os denunciados Wilson Lima e João Paulo Marques dos Santos praticaram conduta típica prevista no artigo 2, inciso 1 da Lei 12.850/13. Wilson
Wilson Lima, Alcineide Figueiredo, Dayana Megia, Rodrigo Tobias, João Paulo Marques, Perseverando da Trindade, Ronald Gonçalo, Cristiano Cordeiro, Fábio Passos, Luciene Zufo, Luiz Carlos Avelino, Gutenberg Leão, Simone Araújo Papaise, Carlos Almeida Souza, Flávio Cordeiro, Antônio Filho e Márcio de Souza Lima. Diante de todos os crimes apresentados, o Ministério Público Federal decreta a perda dos cargos públicos dos denunciados servidores públicos nos termos do artigo 92 do Código Penal. No mesmo processo, Wilson Lima, Rodrigo Tobias, Fabiano Machado Bó e Cássio Roberto do Espírito Santo foram denunciados pela prática do crime do artigo 312, em razão do fretamento indevido de aeronave para transporte de respiradores em proveito da vinheria.